Meus amigos, a internet parou, a sociedade tremeu esta semana aí que passou, que se sucedeu com o lançamento, com o anúncio, melhor dizendo, da Cartoon Network do seu Thundercats Roar, que é uma versão mais contemporânea ali, diria eu, um pouco mais cartoonizada, mais humorística dos Thundercats. E aí de um lado nós temos, né, os fãs ali mais velhos da minha geração, que estão assim emputecidos, diria eu, né, acho que não tem um adjetivo melhor para isso, contra a galera ali, até de uma faixa etária bastante mista, que está defendendo, dizendo que ninguém precisa ficar com raiva porque a obra é para o público mais jovem, não é voltada aí para essa galera mais velha. Bom, eu já quero deixar bem claro que este vídeo não é para defender nenhum dos lados especificamente, tá? Eu tenho a minha opinião sobre o assunto, mas eu acho que gosto é uma coisa muito pessoal, né? Cada um tem os motivos e as razões pelo o que gosta e desgosta de uma determinada coisa. Mas eu acho muito interessante, sempre que a gente tem esse revival, né, de alguma marca, de alguma propriedade intelectual que a galera curte muito, que tem uma fanbase muito forte, esse rage que se cria, né, de uma galera que não gosta que mexam em determinadas coisas e outras que não, que acham que tem que estar se renovando. Então eu acho sempre muito interessante, né, como as pessoas se manifestam em relação a isso. Então a ideia do vídeo aqui é a gente tentar desvendar, né, e pensar um pouquinho o que leva a essa atitude de alguns fãs. Então fica preparado aí que talvez esse vídeo seja um pouquinho longo, tá bom? Senta aí, pega uma água, fica confortável aí pra gente poder debater sobre o assunto, beleza? Eu selecionei algumas das reclamações que eu achei mais comuns, né? Que eu vi o pessoal postando mais vezes aí em páginas, em grupos. Inclusive eu fiz lá um post na página do Zona E lá no Facebook, perguntando, né, pedindo pra galera opinar honestamente o que elas achavam sobre esse novo Thundercats. E a principal reclamação que eu vi foi de que estavam acabando com os Thundercats, estavam acabando com a infância dessas pessoas, mexendo nos Thundercats, que não precisava disso, que estão destruindo a obra original. Essa é uma reclamação que não é exclusiva de desenhos animados e TV, tá? Ela é muito comum também em videogames, em quadrinhos, então nem se fala. Sabe, quando você mexe em alguma obra ali, com status de clássica, né? Que você tem um certo saudosismo ali, um reconhecimento daquela obra, e se você mexe naquilo ali, sabe, você enfurece muitos fãs e eles têm essa ideia de que você está acabando com a obra original. Acho que se você fazer alguma coisa nova, de certa forma você está tirando mérito, né? Você está ofendendo ali o conceito original daquela obra. Então, assim, acho legal a gente pegar um caso específico. Vamos pegar um exemplo específico disso, que são as Tartarugas Ninja. Né? A gente tem ali o clássico desenho de 87, que passava no programa da Xuxa, eu adorava, né? Ver as Tartarugas Ninja lá, brigando com o Destruidor, com o Krang, né? Que parecia lá um chiclete mastigado, a April O'Neil lá no seu clássico macacão amarelo, né? Enfim, era maravilhoso aquele desenho. Assisti em looping várias e várias vezes, adorava, eu era tão fanático que em casa só tinha o shampoo das Tartarugas Ninja. Eu fazia meus pais comprarem, eu tomava banho e depois pegava lá as embalagens, né, dos shampoos e ficava brincando e tal, de tão doente que eu era pelas Tartarugas Ninja. E com o passar dos anos tiveram vários reboots, vários remakes, né, de outros desenhos, e toda vez que saía alguma coisa eu via a galera dizendo: estão acabando, olha só que coisa horrível, estão destruindo, ai meu Deus do céu, o que fizeram com as Tartarugas Ninja. Cara, eu não sei se a coisa vai bem por aí. Primeiro que se você pegar o original, né, o quadrinho original das Tartarugas Ninja, já não tem muita coisa a ver com o desenho de 87. Ele tem uma pegada muito mais dark, muito mais violenta até. Muito do que foi feito ali foi inspirado na fase do Frank Miller lá no Demolidor. Né? As Tartarugas Ninja sempre pelos becos, pelos telhados, tudo muito escuro, tudo muito obscuro, e o desenho é bem mais solar, bem mais animado, né? Bem mais engraçadinho até. E você pensa, os fãs originais, né, lá das HQs olhando para esse desenho, né, que a gente tanto amou, falando: olha lá, estão acabando com as Tartarugas Ninja, que é isso? Que coisa infantil é essa? Quando que na verdade o desenho impulsionou, cara, a marca para um monte de coisa. Aí você vendeu boneco, vendeu lancheira, vendeu skate, vendeu doce, vendeu tudo, sabe? E é uma propriedade intelectual que ele é usada até hoje. Nós tivemos aí 2 filmes de blockbusters que a gente sabe que é caro fazer esse tipo de filme, que se faz um e dá errado, o estúdio não aposta em outro. Fizeram 2, né, com a Megan Fox, enfim. Então, assim,
será que é realmente errado isso? Será que você está realmente destruindo a obra fazendo isso? Porque e se ninguém mexesse mais nela, sabe? Ninguém nunca mais ouviu falar sobre Tartaruga Ninja. Vamos ser sinceros, sabe? Então, assim, por mais que você não goste, as coisas estão dando certo, as crianças estão curtindo, né? Porque se não tivesse dando certo, meus amigos, eu garanto que esses empresários, né, esses produtores, não vão botar lá milhões, tá? Em uma coisa que seja arriscada, né? Esses estúdios não vão perder uma grana fazendo alguma coisa que eles não têm certeza, ou pelo menos uma boa margem de certeza de que vai ser sucesso. Outra reclamação recorrente que eu vi também foi a galera dizendo que a Cartoon está sendo mercenária, estão fazendo isso só para vender bonequinhos, só para vender coisinhas dos Thundercats. Eu preciso lembrar os senhores de que boa parte, né, dessas obras que nós amamos tanto só existem por causa de bonequinhos, tá? Ou de venda de merchandising, de produtos aí que exploram a marca, como o caso do He-Man, por exemplo, né, que o desenho foi feito para catapultar aí a venda dos bonequinhos, cara. Né? Se não fosse a necessidade de você vender os bonecos, a gente não teria lá o icônico desenho do He-Man, que por sua vez também foi super popular e faz o personagem estar sendo relevante até hoje. Star Wars, né, é um caso semelhante também, apesar de nós termos o filme, enfim, né, que é um outro universo, a gente sabe que o George Lucas sempre focou muito, ele sabia que os bonecos, que a coleção de brinquedos, enfim, ia ser um sucesso, sabe? Desde o início ele sabia disso, e ele investiu nisso, e os lucros que essa empresa, ou melhor, os lucros que esse tipo de mercado gera, impulsiona, incentiva ainda mais a produção de filmes, sabe? A gente tem que entender que não é questão de ser mercenário, sabe? O mercado precisa se autossustentar, você tem que fazer uma coisa cíclica ali. Então é importante, eu quero mais é que venda boneco. Olha só, por exemplo, Young Justice, né, Justiça Jovem, que agora foi anunciada até uma terceira temporada, até então tinha sido cancelado, porque os caras não estavam conseguindo vender nada sobre a marca, sabe? Não estavam vendendo boneco, estavam vendendo muito pouco. Ou seja, fazendo o desenho só por si mesmo, ele não se paga, ele não se banca. Você precisa ter um apoio por trás, você precisa ter uma força de vendas por trás. E boneco, sabe, não tem problema nenhum que vai vender um boneco em cima daquela franquia, se ela vai ajudar ainda mais a produção daquela obra que você está curtindo. Outra reclamação que eu vi também, e essa eu acho assim sensacional, né, para não dizer o contrário, é de que as crianças estão ficando retardadas. Né, que esse é um desenho que está sendo feito para as crianças ficarem ainda mais retardadas. Primeiro que eu não gosto muito desse termo retardado, sabe? Eu acho ele um pouco de mau gosto aí que ele está sendo usado, principalmente para você definir crianças. Segundo que você já parou para se imaginar, para lembrar de quando você era criança, de quando nós éramos crianças. Sabe? Como é que os nossos primos adolescentes olhavam para a gente? Como é que os nossos pais olhavam para a gente? Será que nós, né, também não éramos crianças retardadas? Vamos lá, um outro exemplo aqui. Crianças da minha época, tá? Geração anos 80 aí. A gente brincava muito de pirocóptero. Vocês lembram do pirocóptero? Né? Apesar aí do nome com conotações esquisitas, era aquele pirulitozinho que você chupava ele e no final você botava uma hélice nele, né? E você esfregava com as mãos aí, ele saía voando. É um brinquedo que, se você olhar e pensar, ele é um brinquedo imbecil, né? Até porque certamente você só conseguia brincar uma meia dúzia de vezes, porque aquilo saía voando nessa em direção. Pelo menos os meus sempre iam ou para o muro do vizinho ou para cima do telhado. Então eu tinha que consumir um saco de pirocóptero para poder ter lá brinquedo a tarde inteira. Era divertido? Era divertido, eu adorava, mas se você olhar o conceito da coisa, é boba, é imbecil de certa forma. Aí o que era o brinquedo da geração seguinte, por exemplo? Era o quê? Eram os tazos, né? A criança ia lá, comprava brinquedo, comprava fandango, enfiava a mão, enfiava um monte de fandango dentro da boca para acabar logo, ficava com a ponta dos dedos amarela, né? Porque aquilo ali tem um corante que não sei o que tem aquilo ali, meio radioativo, e as crianças comiam fandangos lá, biscoito loucamente, para no final ter lá o seu tazozinho engordurado, né, para ficar lá batendo tazo umas com as outras e tal. Provavelmente você, da geração pirocóptero, olhava as crianças dessa época e falava: nossa, que crianças retardadas, não comendo lá o biscoito e ficar batendo aquele tazo na mesa, isso é coisa de criança retardada. Aí veio a geração seguinte, com o quê? Com os tamagotchis. Né, lá os bichinhos que você tinha que cuidar, com os petzinhos, né, era uma febre na escola isso. Os
professores ficavam malucos, né? Tinham que mandar recadinho lá na caderneta. Olha só que coisa velha, né? Escrevia lá na caderneta para os papais e as mamães não deixarem os filhos levar os Tamagotchi para a escola. E você ficava desesperado porque o seu Tamagotchi estava cagado ou morto de fome enquanto você estava estudando. E eu te pergunto, será que a geração, né, Pirocóptero e a geração Tazo não olhando para a geração Tamagotchi falando assim, crianças retardadas? Estou entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Então, o que são as crianças retardadas de hoje? Sabe, cara, a gente nunca vai entender pra gente, nós adultos, né, até pra você, adolescente, nunca vai ter noção, nunca vai ter sentido o que diverte aquelas crianças. Então, como é que você vai julgar, sabe? Tipo, que criança retardada. Você não é criança, você não tem a mesma percepção que ela, você não tem o mesmo senso crítico que ela. Então, se essas crianças estão se divertindo, é uma coisa saudável, sabe? Não é um brinquedo que vai ofender ou que vai machucar uma outra criança ou ela mesma. Por que não, sabe? Deixa ela brincar, deixa ela curtir. Então, essa coisa de julgar qualquer coisa como que está destruindo crianças, sendo que as crianças de hoje em dia, pelo menos, me parecem um pouco mais aptas até às crianças da minha época, né? Por exemplo, criança hoje em dia, cara, com 2, 3 anos, está mexendo em tablet, sabe? Mexe em celular, já tem uma percepção, já tem uma habilidade cognitiva muito maior do que eu quando era criança, né? Se é que eu posso ser usado de exemplo alguma coisa, eu poderia ser uma criança idiota também, certamente eu era, mas eu acho que as crianças da minha geração como um todo, perto das crianças de hoje, levariam um pau, né? Em questão de raciocínio e lógica, por exemplo. Tem que pensar nisso aí. E aí, pra gente finalizar, tem sempre aquela coisa que me deixa espantado, que é o sentimento de posse que as pessoas têm com determinadas obras, né? Eu entendo, eu gosto muito de alguns personagens, de alguns autores, né? Enfim, de alguns produtos, sejam ele em qual mídia for, mas quando eu vejo alguém com aquele sentimento de posse, eu acho isso até um pouco assustador, né? Muita gente dizendo que por que estão fazendo isso com os meus Thundercats? Cara, qual foi a última vez que você viu Thundercats, que você falou sobre Thundercats? Eu quero lembrar, inclusive, que em 2011 foi feito um reboot, cara, dos Thundercats em estilo anime. Olha, o traço, pelo menos, né, lembrava bastante o estilo em anime, feito pela Warner ali, a Warner Animation, que faz um excelente trabalho. Todo mundo sabe que os animes, que os desenhos da Warner tem uma qualidade realmente muito boa. A série estava prevista para ter 52 episódios, tiveram só 26, foi cancelada porque não teve audiência. As pessoas simplesmente não se preocuparam em assistir, não teve, sabe, não teve público para isso. Eu assisti os 26 episódios, eu posso dizer que eu gostei, achei que eles pegaram diversos elementos clássicos dos Thundercats, botaram alguns personagens novos, deram uma nova roupagem para outros personagens, explicaram melhor ali algumas origens, alguns conceitos. É uma animação incrível e ninguém viu, sabe? Você aí que tem filho, por exemplo, né? Você que é fã dos Thundercats, você pegou o seu filho e já apresentou isso para ele? Alguma vez você se interessou, você teve tempo de pegar o seu filho e botar, olha só, filho, esse aqui é um desenho que o papai assistia quando era criança. Eu nem estou dizendo que isso é culpa sua, não, que você está errado de não ter feito isso, não. A vida é muito corrida, a gente chega em casa já cansado e, enfim, né, tem que fazer 1 milhão de coisas. Quem é que vai pensar nisso? Falei, não, vou botar aqui pro meu filho assistir. Beleza, alguém que está assistindo esse vídeo pode ter feito, mas sabe que você, meu amigo, você é uma minoria perto de uma grande maioria. Então, assim, se você nunca fez isso, você nunca falou mais, você nunca mais falou de Thundercats, você nunca mais comprou nada, você nunca mais assistiu, nunca mais fez nada, por que esse sentimento de posse? Por que esse sentimento de preciosismo? Sabe? É isso que eu sempre tento entender, assim, é uma coisa que eu sempre acho interessante aí do comportamento humano. Bom, sobre Thundercats Roar, né, especificamente, eu entendo, tá? E agora eu tenho que fazer aqui uma meia-culpa pro outro lado também. Eu entendo porque, pelo menos a animação, o estilo de animação, ele tá cartunesco demais em comparação ao original, sabe? Ele tá muito SD, muito deformado. Eu entendo, sabe, que isso cause realmente uma ojeriza, cause um estranhamento. Eu espero que ele seja
cômico, eu espero que ele seja engraçado, e eu acho, pelo menos eu acho, que eles devem seguir na mesma linha do Teen Titans Go, né, que ele é um desenho bem infantiloide também, só que você adulto, né, ou você que conhece um pouquinho mais de quadrinhos, que está assistindo, tem várias referências ali. Tem um episódio que eles simulam uma partida de RPG, cara, que é sensacional, vários easter eggzinhos ali, que você que é velhão, né, como eu, você vai entender coisas ali que as crianças não vão, por exemplo, né, o que elas só vão entender muito mais tarde. Então é bacana você ter esse tipo de obra. Então eu espero que Thundercats Roar vá por esse lado, sabe? E com o tempo você acaba se acostumando com a arte, assim, não é nada tão fora do normal comparado com outras animações que a gente vê por aí também. Bom, gente, é isso. Como eu falei, o vídeo ficou um pouquinho longo aí, mas é uma discussão que eu sempre acho legal trazer à tona. Eu gostaria muito de saber a sua opinião agora. Deixa nos comentários aqui o que você acha, né? Por que as pessoas se comportam dessa maneira? Por que fazer reboots, né, remakes? Por que mexer em marcas, em obras clássicas ou antigas, sempre gerar esse rebuliço todo? E o que você espera ver de Thundercats Roar aí? Deixa nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, achou bacana, deixa o seu like aí, que nos ajuda aqui, nos incentiva a estar sempre produzindo cada vez mais conteúdo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal também. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!